Vamos seguir em Brasília? Só que agora ao vivo, 7 horas e 47 minutos. O cantor Gustavo Lima desistiu de se candidatar à presidência da República nas eleições do ano que vem. O anúncio foi feito por um vídeo publicado nas redes sociais. Marília Ribeiro tem mais informações para nós. Marília. Isso mesmo, Lívia. Vale a gente relembrar que essa possível candidatura de Gustavo Lima foi anunciada por ele em uma entrevista ao portal Metrópolis no mês de janeiro. Só que ontem, pela manhã, do comecinho da tarde, ele anunciou que estava desistindo de concorrer à presidência da República em 2026 e queria focar em sua carreira artística e também queria fundar o instituto com o seu nome. Além disso, ele falou que o seu objetivo é contribuir de outras formas. A gente tem esse trecho da fala do cantor para acompanhar. Quero ressaltar aqui que não sou candidato a nenhum cargo político. Em 26 não serei candidato, tá bom? Nem mesmo sou filiado a qualquer partido. Manifestei sim o meu interesse de ajudar o Brasil. Meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público. Agradeço imensamente as manifestações de carinho e de apoio para eu entrar na vida política, mas esse não foi e não será meu objetivo. Eu pensei muito bem. Lívia, desde o mês de janeiro, essa movimentação em relação à possível candidatura de Gustavo Lima à presidência da República mexeu com as articulações para os possíveis candidatos também à presidência no próximo ano, como, por exemplo, o do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, e também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ambos estão inelegíveis pela Justiça Eleitoral, porém estão falando que vão lançar sim candidatura para 2026. Ontem, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele também comentou a respeito dessa desistência de Gustavo Lima pelas redes sociais. Ele disse o seguinte, que independente de ser ou não candidato, Gustavo Lima já entrou para a política. Ainda de acordo com Ronaldo Caiado, o cantor representa os brasileiros que lutam para prosperar na vida. O governador de Goiás também disse que já vem conversando com Gustavo Lima há bastante tempo para projetos futuros em relação ao Brasil. Vale trazer também que no começo deste mês, Ronaldo Caiado, em entrevista, disse que ele e Gustavo Lima iriam andar juntos para a disputa do próximo ano. Agora, Gustavo Lima desistiu, outros nomes devem surgir e outros nomes também devem desistir. Isso porque as eleições acontecem somente no mês de outubro, no ano que vem, mas essa disputa já começou agora em 2025, Lívia. Muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte, né, Marília Ribeiro? Obrigada, viu, pelas informações, até já. A Dora Kramer analisou, inclusive, essa decisão de Gustavo Lima de desistir de uma possível candidatura à presidência da República no ano que vem. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. A candidatura do Gustavo Lima à presidência da República acabou sendo o que parecia desde o começo, fogo de palha. O cantor parece ter sido convencido de que não valia a pena trocar uma carreira bem-sucedida, e bota bem-sucedida nisso, consolidada, para entrar num terreno desconhecido, pantanoso e muito difícil que é a política. Isso não significa, no entanto, que ele não possa se engajar, já que ele demonstrou interesse pela política, se engajar na campanha eleitoral do ano que vem, como para ajudar algum candidato que seja da preferência dele. Agora, esse caso, essa desistência dele, me lembrou dois casos, né? Um do Luciano Huck, apresentador Luciano Huck, que nas campanhas de 18 e 22, principalmente na de 22, chegou a ser cogitado como candidato à presidência da República, até formou equipe e tal, mas na hora H pesou e mediu e viu que não valia a pena correr o risco. O outro caso, mais recente, mas esse de uma pessoa que apresentou candidatura, no caso o Zé Luiz da Atena, à Prefeitura de São Paulo, e acabou considerando ele mesmo, considerando a pior decisão da vida dele. Talvez o Gustavo Lima tenha se inspirado no caso do Datena. São várias as possibilidades, Deise Ciocari. Eu fico pensando quem o aconselhou, quais foram os argumentos que levaram Gustavo Lima a chegar a essa conclusão, porque é muito óbvio que desde o início ele já sabia que ele teria de abrir mão de toda uma carreira
como cantor para se dedicar à política. Imagino que não foi necessário ninguém falar isso para ele. Agora, quais foram os argumentos políticos que o fizeram desistir dessa candidatura muito antes da campanha, muito antes das eleições do ano que vem? Você teria algum palpite? Lívia, eu tenho um palpite de quem não aconselhou ele, porque provavelmente o Ronaldo Caiado não estava, o governador de Goiás não estava nesse grupo aconselhando ele, porque o Caiado queria muito que ele fosse candidato, né? Mas eu acredito que o Gustavo Lima, indo até na linha do que a Dora falou, mas eu acredito que o Gustavo Lima, ele percebeu que sem controle das engrenagens institucionais e sem habilidade para lidar com as pressões do sistema, a candidatura dele poderia representar muito mais um experimento midiático do que um projeto político concreto, que foi o que a gente viu em relação aos outros nomes citados aqui pela Dora, né? Então, o Gustavo Lima, ele sinaliza um reconhecimento muito tácito dos limites dessa conversão do campo midiático para o campo político. Diferente de outros outsiders aí que persistiram, ele percebeu que a trajetória dele ela não vai se adequar às exigências do jogo político tradicional. Então, quando ele fala assim, eu não tenho estômago para isso, ele sugere que, e aí num sentido bem de Maquiavel aqui, mas ele sugere que o realismo duro da política, ele ainda é um fator incontornável para a conquista e manutenção do poder, que foi o que outros personagens entenderam, mas insistiram mesmo assim. Vide o caso, como a Dora falou, do José Luiz da Atena, né? Então, no caso do Gustavo Lima, a autoridade dele no campo da música e do entretenimento, ela não se traduz em legitimidade política, não é simplesmente assim, né? Então, se na cultura pop a espontaneidade dele, a autenticidade, ela é muito valorizada, na política, negociação, articulação e pragmatismo são indispensáveis. Eu acredito que ele tenha percebido isso e tenha percebido que ele não tem essas características tão fortes para entrar nas regras do jogo da política.